Então, vamos continuar. Essa é a segunda e última parte de que nós não vamos morar no céu. E tomara que isso não te choque, porque esse é o contexto bíblico original judaico ao qual foi escrita a palavra de Deus. Então, não, você não vai, nem eu, morar nos céus. Deus não nos fez para que morrêssemos e fôssemos morar no céu. Esse nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus é vida e não morte. Veja, pega a sua Bíblia e abra em Mateus, capítulo 24, verso 37. O próprio Jesus, Yeshua, está falando. A vinda do Filho do Homem, que é a vinda dele, de Yeshua, sua segunda vinda, quando ele voltar na sua segunda vinda. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Vamos ver o que aconteceu no tempo de Noé? Verso 38. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam-se, até o dia em que Noé e sua família entrou na arca. Verso 39. Porém, não sabiam o que estava acontecendo. As outras, famílias da terra. Mesmo que Noé tivesse falado 120 anos pregado, ninguém acreditou, Porém, então, não sabia o que estava acontecendo. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Veja, até que veio o dilúvio, as águas do dilúvio, e levou a todos. Quem que as águas do dilúvio levou? Levou as pessoas iníquas. As pessoas ímpias foram levadas pelas águas do dilúvio e foram levadas para a morte. E Noé e sua família ficaram na terra. Perceba, como era na época de Noé, será na segunda vinda de Yeshua. Assim como o dilúvio levou as pessoas ímpias, iníquas, que não eram filhas de Deus, que não eram obedientes a Deus para a morte, e os justos, Noé, a família, os filhos, as noras, os justos ficaram na terra com o dilúvio, e os ímpios foram levados para a morte. Assim será na época de Yeshua Jesus. Os justos, quando Yeshua Jesus voltar na sua segunda vinda, os justos ficarão na terra, reinando em Israel junto com Yeshua. E os ímpios, os que não são filhos, vão ser levados para a morte. A própria Bíblia fala que Yeshua Jesus vai separar o joio do trigo, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Então perceba que quando Yeshua Jesus voltar, ele não vai arrebatar os seus filhos, seus servos de Deus e levar lá para os céus. Nós vamos ser arrebatados. A Bíblia fala assim que seremos arrebatados, mas não vamos ser levados para os céus. Nós vamos ser arrebatados de onde estivermos e vamos ser levados até Israel, onde Yeshua Jesus governará junto conosco, com todos os filhos de Deus. Desde Israel governará toda a terra. Perceba que nós não vamos ser deixados para trás, porque Yeshua Jesus estará conosco, reinando conosco sobre toda a terra. Perceba que ninguém vai ser arrebatado para ser levado para os céus. Na verdade, vamos ser arrebatados até Israel. Com isso, é o contexto judaico. E nós temos que entender também que nós não vamos ser levados para os céus. Nós vamos ficar na terra, e aí se dá como o casamento judaico. Quando Yeshua vem e arrebata a noiva nos céus, nós vamos nos céus mesmo para Israel, Jerusalém, com Yeshua, que arrebatará, não para morar lá nos céus, mas aqui na terra, em Israel, e reinaremos. Veja que assim também se comporta o casamento judaico, o casamento que Deus ensina aos judeus.
que dura, né, uma semana as bodas. Então, Yeshua vem, arrebata sua noiva, que vai ser encontrado ambos, tanto os filhos de Deus, que é a noiva de Deus, com Yeshua, Jesus, o Messias, nos céus, como um casamento judaico. E vão ir em direção, o noivo e a noiva, para Jerusalém, Israel, reinar sobre a terra. E vai ter uma semana de bodas do Cordeiro. E nós vamos ter, uma semana é 7 dias, nós vamos ter o 7º milênio. Vamos reinar com Jesus desde Israel para toda a terra. Então nós vamos ser arrebatados sim, mas não para morar nos céus, mas para morar na terra, que será restaurada. Depois do 7º milênio, os rabinos explicam o 8º milênio, que é novos céus e nova terra. Veja que em Apocalipse vem inclusive dos céus a nova Jerusalém. Agora, vamos ver que a nova Jerusalém desce dos céus para vir para a terra, porque se a nova Jerusalém vem dos céus para vir para a terra, lá para Israel, por que ela viria para cá se alguns acham, né, que nós estaríamos lá nos céus com Deus? Por que viria até a terra, então, a nova Jerusalém? É porque nós não vamos morar nos céus, nós vamos ficar na terra, assim como o justo Noé e sua família, reinando desde Israel, junto com Mashiach. Vamos ver lá a nova Jerusalém descendo dos céus para vir na terra em Israel? Abra sua Bíblia em Apocalipse, verso 20. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, verso 2, que diz assim: E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o seu noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte nem tristeza, nem choro nem dor. As coisas velhas já passaram. Perceba que a nova Jerusalém desce do céu para lá em Israel e Deus vai morar conosco. Sim, Deus, o Filho dele, Yeshua Jesus, vem reinar, morar conosco. Aí muitos vão dizer: mas Duda, quantas vezes Jesus falou que eu vou preparar morada para vocês na casa do meu pai? E se não fosse verdade, assim eu não falaria. Vamos ver essa passagem também e ver a interpretação correta dela. Então, abra sua Bíblia em João, capítulo 14, verso 2. Na casa do meu pai há muitos quartos, ou há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para onde eu estiver, vocês também estejam. O que é a morada do meu pai, a casa do meu pai, a morada do meu pai? Yeshua Jesus sempre, quando fala a casa do meu pai ou a morada do meu pai, ele está falando do templo em Israel, que hoje já não temos mais. Porém, quando ele voltar, vem a nova Jerusalém. O templo celestial vai vir na terra de Israel. E lá vai ter muitos quartos no templo de Deus. E ali vamos ter morada, vamos morar junto, porque Yeshua vem para Israel. Ele vem, ele vai dormir, né? Morar ali no templo, na casa do meu pai. E a nova Jerusalém, que é a casa do pai que vem celestial da terra, vem com muitos quartos, com muitas moradas para todos nós vivermos com Yeshua Jesus, com o seu pai, Deus, em Israel, na morada de Deus. Todos vamos morar em Israel, os que forem escolhidos. Então veja, nós não vamos morar nos céus. A promessa é que nós vamos reinar e morar na terra, com o próprio Deus, seu Filho Yeshua,
no seu templo, na sua morada.